Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo. Queria primeiro pedir desculpa, né, por eu estar nesse local meio improvisado. Infelizmente eu não vou conseguir, pelo menos a princípio, fazer os vídeos no mesmo local que eu fazia antes, mas eu estou tentando deixar o áudio o melhor possível, tá? E também não tremer tanto aqui a tela do computador, tá? Mas assim que vocês notarem algum problema, se tiver alguma coisa errada, vocês podem deixar na caixa de comentários, tá? Que eu vou estar olhando depois e fazendo o possível para deixar os vídeos com a melhor qualidade que eu conseguir, tá bom? Bom, eu tô aqui hoje para comentar com vocês o Grande Prêmio da Alemanha que a gente teve no último final de semana, uma corrida totalmente absurda, muitas loucuras acontecendo nela, a chuva bagunçou totalmente o grid, né? E a gente teve histórias fantásticas no pódio. Max, que se recuperou de uma largada ruim para vencer a corrida. O Vettel largou de último para chegar em segundo. E o Kvyat levando a Toro Rosso ao pódio depois de 11 anos de espera. Além disso, muitas narrativas, muitas coisas interessantes acontecendo no resto do grid. A Williams marcando seus primeiros pontos. O Stroll chegando a liderar a prova, terminando num excelente quarto lugar. O Sainz, que apesar de terminar em quinto, que em todas essas circunstâncias absurdas poderia ter sido uma posição melhor, né? A gente sempre imagina a McLaren como o melhor do resto, mas a quinta posição colocou o Sainz como o sétimo colocado do Mundial de Pilotos com uma vantagem absurda. O Sainz tem 21 pontos de vantagem para o Kvyat, e você pensa que são pilotos do meio do grid, então o máximo que eles conseguem numa corrida é 10, 8 pontos. Então, assim, o Sainz está numa posição realmente muito privilegiada no campeonato nesse momento. Mas, além de tudo isso que aconteceu, nós temos outros assuntos que são legais a gente discutir e que podem influenciar no campeonato como um todo. O primeiro deles que eu separei aqui hoje é a questão do Pierre Gasly. Tem muita gente falando mal da corrida que ele fez e, enfim, criticando o piloto como nunca o fez antes. Obviamente, não tem muito como defender o Gasly pelas exibições que ele vem tendo, né? A gente vê que ele não consegue acompanhar o ritmo, às vezes nem das equipes intermediárias, mas eu acho que a gente pôde notar uma pequena evolução dele nas últimas etapas, né? Tudo bem, ele bateu nesse final de semana, mas foi uma corrida totalmente atípica, então a gente não pode julgar o Gasly por uma corrida em que o Leclerc bateu, em que o Hamilton bateu, em que o Hülkenberg bateu, meio grid praticamente bateu. As condições de pista estavam mudando a toda hora, todos os pilotos estavam ali embolados, os carros tinham basicamente o mesmo rendimento em condições de chuva. Então, essa prova de Hockenheim, ela não pode ser o fiel da balança para a gente rebaixar o Gasly para Toro Rosso. E a própria Red Bull, aí é uma coisa que as pessoas precisam entender, tá? Tem muita gente que defende o rebaixamento do Gasly, mas a gente precisa analisar isso pela ótica da Red Bull, né? Quando você se compromete a rebaixar um piloto no meio da temporada, você está criando todo um circo em torno dele, em torno dessa movimentação, que vai trazer muita pressão. Então imagina você colocando um Alexander Albon, que é o cara que está na primeira temporada dele, Fórmula 1, ainda está aprendendo a lidar com o carro, ainda está conhecendo situações adversas de pista. Colocar esse cara sendo companheiro do Verstappen numa equipe que luta por pódios, muito provavelmente ele vai acabar do mesmo jeito do Gasly. Porque ele não tem a vivência, ele não tem a experiência para conseguir lidar com esse tipo de situação. E sobre o Kvyat,
Cara, a gente conhece o Kvyat, tá? Então, assim, ele teve uma corrida muito boa nesse domingo? Teve. Mas ele teve uma corrida péssima na China, por exemplo, onde ele bateu nas duas McLaren na primeira volta. Na Áustria, ele foi 17º, tá? Então, gente, não... Esses dois pilotos, né, os dois pilotos da Toro Rosso, que seriam, em teoria, os substitutos do Gasly, eles não trazem a garantia de que eles vão elevar o patamar da equipe para um nível na qual ela não está hoje. Muito pelo contrário, eles trazem ainda mais dúvidas, que a gente não conhece como que o álbum vai se comportar lá, a gente não sabe qual Kvyat que vai entrar no carro da Red Bull, se vai ser um cara focado ou se vai ser o mesmo cara das últimas corridas atrás, que batia na galera, que não conseguia um ritmo de corrida legal, entende? Então, analisando até pela ótica da Red Bull, eu consigo entender o porquê que o Gasly continua nessa posição e o porquê que ele deve continuar nessa posição até o final do campeonato. Porque os possíveis substitutos não trazem a garantia de melhoria, né? E isso é algo muito interessante para ser analisado. Então, na minha visão, eu acho que o Gasly está melhorando, melhorou a partir do momento que ele começou a copiar os acertos do Max, e eu acredito que ele deve melhorar nas próximas corridas, deve fazer uma boa prova na Hungria e possivelmente para a segunda metade, né, se ele conseguir trabalhar os problemas dele nas férias da Fórmula 1, vai conseguir voltar ainda mais forte. De repente, por que não conseguir beliscar um pódio ali, uma exibição mais convincente para que ele consiga provar o seu talento e, né, ter alguma chance de estender aí o emprego dele para o ano que vem. O que acontece em 2020 nessa posição de segundo piloto da Red Bull, para mim depende muito do que vai acontecer com o Ocon. Eu consigo ver Bottas ou Hülkenberg na vaga do Gasly, mas aí depende para onde o Ocon vai, né? O Ocon ele tem vaga garantida na Renault se ele não for para a Mercedes, mas o Bottas não está entregando tanto quanto a gente espera, então pode ser que ele vá para a Mercedes e aí o Bottas fique sem equipe, pode ser que ele pinte numa Red Bull, não sei, é só uma sensação minha que eu tenho, né? Mas, enfim, obviamente a gente precisa esperar para ver como essas coisas vão se desenvolver. Outro acontecimento muito marcante nesse final de semana foi o desastre da Mercedes, né? A Mercedes estava se preparando para uma corrida de comemoração no quintal de casa, com pintura especial, com macacões especiais e tudo mais, e acabou que a corrida foi um desastre absurdo. O Hamilton herdou 2 pontos da desclassificação do Bottas, mas teria terminado na 11ª posição da desclassificação das Alfa Romeo, perdão. E o Bottas bateu, né? Bateu sozinho, rodou sozinho e enfiou o carro na barreira de pneus. Enfim, a gente vai cair sempre naquela lógica que nós costumamos usar. O Hamilton tem moral. Hamilton tem moral para errar. E eu acho até que os erros do Hamilton são mais perdoáveis e mais compreensíveis. O primeiro erro do Hamilton foi o erro padrão da corrida, né? Um monte de gente escapou. O Sainz escapou naquela posição, o Leclerc escapou naquela posição, o Hülkenberg escapou naquela posição, o Max rodou um pouquinho antes. Então não dá para condenar qualquer um dos pilotos que rodou naquela penúltima curva do circuito. E desde então, né, a partir daquele momento, provavelmente a cabeça do Hamilton realmente, né, começou a ficar um pouquinho perdida, porque, né, ele estava na liderança, ele tinha a corrida nas mãos, e aí do nada ele errou, bateu, aconteceu tudo aquele alvoroço no pit stop. Isso mexe com a cabeça da equipe, com a confiança do piloto. A galera fica, né, muito mais abalada e muito mais desconcentrada. Então o segundo erro do Hamilton, que foi semelhante ao erro do Bottas, pode ter sido fruto
do primeiro erro, da primeira vacilada que ele e a equipe deram em colocar pneu macio numa pista que não era para pneu macio, para pneu de seco, né? Agora, sobre o Bottas, a abordagem ela é um pouquinho diferente, né? Porque o Bottas, ele está tentando uma reação sobre o Hamilton. Bottas precisa capitalizar os erros do Hamilton, né? Que é o oposto do Hamilton. O Hamilton é o líder e tem uma certa gordura, então ele se dá ao luxo de poder errar. O Bottas estava numa posição que poderia ser a melhor para ele na corrida, porque ele estava virtualmente em segundo, né? Ele estava em quarto com 2 carros muito mais lentos à frente dele, com a pista secando e sem a possibilidade de mais chuva até o final da corrida. Então o Bottas tinha um segundo lugar nas mãos, sendo que o companheiro dele estava na última posição sem nenhuma chance de pontuar naquele momento. Então era o cenário perfeito para o Bottas conseguir um segundo lugar, descontar 18 pontos no campeonato mundial e mostrar para a equipe, ó, ele errou, eu não. Só que ele foi lá e errou também. E errou sozinho, numa pista que já estava secando, sem conseguir dividir uma curva com uma Racing Point. Então, eu defendo um pouquinho os erros, né, e o que aconteceu com o Hamilton e com o Gasly por conta de todas as circunstâncias que estavam envolvendo eles nesse GP, mas eu acho que as circunstâncias que absolvem esses dois pilotos acabam incriminando e cobrando ainda mais o Bottas por conta do erro que ele teve. Realmente não era o momento para o Bottas rodar, para o Bottas ter um abandono. Era o momento para o Bottas chegar na equipe, né, botar a mão na cara do Dr. Wolff e dizer, ó, ele errou, ele lá atrás não teve o mesmo sucesso, não teve a mesma paciência, a mesma guiada que eu aqui na frente tive, e eu consegui salvar o final de semana de vocês e dar 18 pontos para vocês. Não fez. Foi uma oportunidade de ouro que o Bottas jogou fora e que eu acho que vai cobrar muito dele, especialmente da confiança dele, né? O Bottas é um cara que é também bastante sensível quanto à confiança. Podia chegar em Hungaroring com um segundo lugar no bolso, com uma diferença menor no campeonato e com uma equipe colocando mais moral, mais confiança nele, acreditando mais no Bottas. E isso não vai acontecer por conta do erro que ele teve. Eu acho que a situação do Bottas fica muito difícil pro título de 2019 e principalmente para a vaga de 2020. O Toto Wolff tem confiança no Ocon, já demonstrou isso com várias declarações que ele deu no decorrer do ano, e a única chance que o Bottas tem de permanecer na Mercedes é entregando o que ele consegue, é não falhando, é sendo um segundo piloto perfeito, quase encostando no Hamilton, tentando incomodar a posição dele. Não é o que ele vem fazendo, por isso eu acredito que ou o Bottas faz uma segunda metade excepcional, ganha umas 4, 5 corridas, ou a posição de segundo piloto da Mercedes para 2020 deve ser mesmo do Esteban Ocon. E o outro ponto interessante que a gente pode falar nesse final de semana, e esse é um ponto feliz, é um ponto de recuperação, é a situação do Vettel, né? O Vettel teve a sua perfeita revanche, né? A sua oportunidade de se redimir nesse final de semana. Tudo começou muito mal, né? Muito ruim para ele, aquela falha no motor. No sábado ele tendo que largar de último, mas durante o GP ele foi recuperando a confiança. Ele falou isso na entrevista, né? Que no final ele se sentia muito mais à vontade dentro do carro e tranquilo para atacar as curvas. Eu acho que isso é muito importante,
pro Vettel, né? É uma coisa que ele não tinha nas últimas etapas. Era um cara que sempre que você ia disputar posição com ele, ou ele errava, ou ele te jogava para fora. Enfim, aconteceu alguma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, Vettel conseguiu fazer ultrapassagens limpas, conseguiu colocar o carro lado a lado com alguém e obteve sucesso. Esse final de semana na Alemanha, ele pode ser determinante para o futuro do campeonato, da temporada 2019 do Vettel. Né? Ele teve um desempenho muito bom, recuperou a confiança, recuperou o carinho dos torcedores, né? Teve uma recuperação excelente que fez a galera, a torcida da Alemanha ficar bem feliz. Eu acho que pode ser um turning point. Assim como o Grande Prêmio de Hockenheim do ano passado foi o fator que trouxe ele para baixo, o Grande Prêmio de Hockenheim de 2019 tem tudo para ser fator que volte a trazer o Vettel para a briga, volte a levar ele a arriscar um pouquinho mais e a conseguir ter mais sucesso nas suas manobras e nas corridas de modo geral, beleza? Para as próximas provas, a gente precisa ficar de olho na Mercedes também, tá? Tudo isso que aconteceu nesse final de semana acontece, faz parte do esporte, mas pode ser o início de uma espiral negativa, né? Eu falei da situação do Bottas, o Bottas ele é muito mais suscetível a essas espirais negativas, porque ele é um piloto inferior ao Hamilton, e ele com a confiança abalada é muito inferior ao Hamilton, mas o Hamilton também errou, o Hamilton também estava abalado depois da prova, nas entrevistas que ele deu. Mesmo com toda a gordura que ele tem, mesmo continuando líder do campeonato por mais de 40 pontos, o Hamilton é um ser humano. Ele sentiu que ele errou e ele ficou um pouquinho abalado pelos erros que ele teve e também pela falha que a Mercedes teve no pit stop. É aquela história, né? A gente volta para a realidade, a gente pensa, meu Deus, sou um ser humano, eu erro, eu posso falhar, eu posso jogar fora uma liderança, um título mundial, um pódio. Então vamos ficar de olho na Mercedes. A gente tem uma corrida em Hungaroring que costuma ser muito quente. A Hungria é um local onde faz muito calor. A Mercedes não gosta tanto assim de calor. É um carro que não lida muito bem com a questão de superaquecimento. Prestar atenção na Mercedes lá. E depois a gente tem duas corridas em circuitos de potência muito alta. E a Ferrari tem um motor muito bom nesse ano de 2019. Spa e Monza, né, ainda tem toda essa situação de ser na Itália. Spa e Monza podem ser corridas da Ferrari e principalmente podem ser corridas de dobradinha da Ferrari. Tá? É importante a gente prestar atenção no que vai acontecer nessas próximas 3 corridas. São 3 corridas onde existe clara a possibilidade da Mercedes ter derrotas seguidas e poder de repente ter a sua vantagem no campeonato muito, mas muito encurtada e a disputa pelo título voltar para as últimas provas do campeonato. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Como eu falei, me deem um feedback de como ficou a acústica, se o áudio tá legal, se tá tremendo muito a tela. Eu tô tentando fazer o possível para que o vídeo fique bom para vocês. Tá bom, galera? Nós nos vemos daqui a uma semana para falar justamente do Grande Prêmio de Hungaroring, Grande Prêmio da Hungria de 2019, que acontece já no próximo domingo. Depois a gente tem aquele intervalinho de um mês para a galera dar uma descansada, mas principalmente para investir, tentar evoluir os carros e ter aquele último gás para a segunda metade do ano. Beleza? Um abraço a todos e até mais!